O que era pra ser um clássico já tá virando tipo uma paternidade agora, né? Em 4 jogos, o Gustavo vence 3 vezes o Juan. Então não dá pra dizer que é clássico mais, né, cara? Tá virando uma paternidade, pelo menos por enquanto, né? E os goleiros, hein, brilharam também, cara. Principalmente o Dutra. Vou falar sobre tudo isso para vocês. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like para me ajudar demais e compartilhe para os seus amigos. Essa é a análise pós-jogo. Vou falar sobre tudo que eu achei dos goleiros e do principal, dos dois jogadores, né? Gustavo Cardoso e o Juan Pablo. Gustavo que vence mais uma vez, né, cara? Engata a terceira vitória em 4 jogos contra o Juan. Hat-trick, mano, de vitórias. Já dá pra dizer que é pai do cara, pelo menos por enquanto, né? Tá virando paternidade. Bom, tropa, vou começar falando aqui sobre os goleiros, primeiramente, né? Para depois falar sobre os astros principais do jogo, que foi os jogadores. Então vamos começar falando aqui sobre o Tyson primeiro, né? Que é um goleiro que eu não conhecia. Ele já agarrava, né? Há bastante tempo no gol, há muito tempo no caso. Aí tinha parado 2 anos, parece, de agarrar. Voltou a agarrar nesse amistoso, mas foi muito bem, né, cara? Nem parece que ficou dando tempo longe da rede, não, né? Para agarrar. Tanto tempo sem ser goleiro. Porque agarrou muito bem, foi seguro, deu segurança para o Gustavo quando ele precisou e conseguiu sair muito bem também do gol de vez em quando, né? Mais no segundo tempo, porque no primeiro ele ficou plantado lá dentro do gol, tanto ele quanto o Arthur também, tá? Não é só uma crítica a ele não, muito pelo contrário. Mas foi uma estratégia, eu acho, de ambos os jogadores com seus goleiros, porque ele ficou muito tempo lá dentro do gol, né? Eu acho que poderia ter ajudado um pouquinho mais na saída de bola o Gustavo, principalmente no primeiro tempo, cara. Mas dentro do gol ele foi bem seguro, mano. Parabéns ali para o Tyson, né? Que sobe no ranking agora. Passa não só do Juan, mas também do Rafael. Ele tá em 5º lugar agora no ranking, né? Primeiro jogo oficial dele desde 2025. Então, ele começa agora a melhorar, né? O Tyson no gol. Vamos ver agora na linha, né? Quer dizer, essa não foi a primeira, não. A primeira foi contra o Arthur, agora que eu lembrei. Ele perdeu para o Arthur, né? Tomou uma goleada. Aí voltou a jogar um segundo jogo, né? Como goleiro do Gustavo. Ganhou junto com ele essa coca aí, mostrando muita segurança no gol. E é isso que eu tenho pra falar sobre ele. Não tenho muita coisa, cara. Foi seguro e é só isso mesmo, sabe? Não é a posição do cara, foi um quebra-galho, mas fez o feijão com arroz bem feito. Foi isso que eu achei que ele fez. E fez uma defesaça, tá, mano? Teve uma hora que ele fez uma defesaça, o Tyson, que o Juan chutou, ele pegou meio de peito, com o ombro ali. Uma baita defesa ali que com certeza garantiu ali essa vitória de 1-0 para o Gustavo. E sobre o Arthur, pra mim ele foi até melhor do que o Tyson, cara. Porque além dele ter agarrado bem também no gol, seguro, né? Debaixo das traves, ele ainda foi muito bem também, cara, na linha. Pra mim, dos 4 jogadores, o melhor desse jogo foi o Arthur. Ele que roubou a cena, cara, pra mim. Jogou mais do que o Juan, mais do que o Gustavo e mais do que o Tyson. Não que o Tyson tenha ido mal, tá? Eu já falei agora do Tyson. Mas é que ele foi melhor ainda nos passes, cara. O Arthur, ele deu umas 3 assistências, pelo menos assim, que viraria assistência, né, se o Juan conseguisse fazer o gol, cara. Bom jogador, consegue dar passes muito bom em profundidade. Teve um passe que ele deu de primeira lá, que ele deixou o Juan na cara do gol, cara. Inacreditável, um belo passe dele. Lançamento, saiu bem do gol numa hora que o Gustavo deu um drible da vaca e já tava lá pra sair, né, como zagueiro. Às vezes avançou até um pouco meio campo para dar um belo passe. Foi essa a participação do Arthur, tá, cara? No gol que ele sofreu, ele não teve culpa não, na minha opinião. Não teve culpa. Gustavo finalizou bem, não dava pra ele fazer muita coisa não aí. Foi muito em cima ao chute. Então, muito longe dele, tá, que passa essa derrota do Juan. Passa muito longe do Arthur, cara. Ele não tem culpa nenhuma no gol que ele sofreu. E salvou, tá, o Juan algumas vezes. Não foi tantas, o Gustavo não finalizou tanto no gol quanto ele costuma finalizar. Mas na que foi no gol, ele conseguiu defender, com exceção do gol, que pra mim não tinha defesa, tá? Foi uma boa finalização do Gustavo e tava muito em cima, cara. Não deu para o Arthur fazer coisa melhor não, tá? Eu já revi o lance, acabei de reassistir o jogo e não deu mesmo não, tá? Mas pelo menos 2 gols o Juan era pra ter feito com belos passes e lançamentos do Arthur, cara. Vamos ver, né, no jogo contra o Gustavo, no X1, se ele vai jogar tudo isso que ele jogou, né? Mas foi uma boa resposta do Arthur Dutra, cara. Depois de ter perdido para o Andrew, até de uma maneira fácil, né? Que o Andrew dominou ele. Ele mostrou, pelo menos no gol e também nos passes, que ainda está com uma boa performance, tá, o Arthur? Vai forte para o jogo contra o Gustavo. Agora sim a gente pode falar dos astros principais desse jogo, né? Que eram os dois.
jogadores, né, que estavam disputando o X1 em si. Os dois jogadores de linha, né, os caras que estavam com a foto na capa do vídeo e tudo mais, né, Juan e Gustavo. Vou começar falando aqui sobre o Juan, tá? Pra depois falar sobre o vencedor, que eu sempre começo falando sobre quem perdeu. Aí depois eu falo sobre quem venceu. Então vamos começar falando sobre o Juan Pablo, cara. Eu acho que essa foi a derrota mais vergonhosa, na minha opinião, que ele sofreu, tá? Até agora, contando todos os jogos que ele jogou desde 2025 para agora. Eu acho que essa foi a mais vergonhosa e a mais inaceitável, cara. Não porque ele jogou mal. Pra mim ele fez um jogo de ok pra bom, tá? Não foi nem ruim não o jogo dele, mano. Perdeu apenas de 1 a 0 ali com um erro no final. Mas no geral, principalmente no segundo tempo, ele fez um bom jogo. É isso que dói mais para o Juan Pablo, que com certeza ficou sem dormir direito ontem à noite pensando nisso, né? Nas grandes oportunidades que ele perdeu de fazer gol, cara. Pelo menos umas 3, 4 chances ele teve no segundo tempo. Foi belos passes que o Arthur encontrou pra ele e ele não soube aproveitar, cara. Chutava em cima do goleiro, ou então chutava pra fora. Teve um lance que ele driblou, cara, o Tyson. Aí na hora dele finalizar, ele chutou todo torto, a bola foi indo toda torta pra fora. Muito mal assim na finalização, cara. Esse foi o principal pecado dele, para não ter saído com a coca, né? O cara que nunca tinha passado um jogo sem fazer um gol, pelo menos. Dessa vez, pela primeira vez, ele passa zerado numa partida de X1. X1 com goleiro, né, cara? Teve 10 minutos, mais 1 minuto de acréscimo em cada tempo para fazer um gol e não conseguiu fazer sequer um gol contra o Gustavo, que estava lesionado, tá, mano? A partir do segundo tempo, ele jogou quase o segundo tempo inteiro lesionado. Então, foi muito dolorido a forma com que ele perdeu dessa vez. Não foi uma goleada que ele sofreu, mas foi 1 a 0 doloroso, com certeza. Antes de começar o jogo, ele estava melhor fisicamente, tá? O Gustavo já vinha ruim fisicamente desde o primeiro tempo, na verdade. Então, quando começou o jogo, a gente esperava que ele ia assumir a responsabilidade de ser o dono do jogo, cara, Juan. Era o jogo para ele ir com tudo para cima, começar a voltar a vencer, né? Então, acho que quem tinha mais responsabilidade de ganhar esse jogo, mesmo sendo em campo neutro e com a torcida a favor, era o Juan, tá? Porque ele já vinha muito tempo sem jogar, já estava descansado e o Gustavo lesionado. Vinha com dores no joelho, então ele tinha a obrigação, acho, de ir mais pra cima, cara. Não de vencer, porque esse é clássico, mas eu esperava uma performance melhor na parte do ataque dele, tá? Na defesa eu acho que ele foi bem até. O Arthur não precisou fazer grandes defesas para salvar a pele do Juan, diferente do Tyson, que precisou fazer grandes defesas. Mas não faz o gol, né, cara? Quem não faz, leva. Foi isso que aconteceu no final, por isso que ele tomou o gol. Inacreditável o que ele tomou, tá, mano? No contra-ataque, ele já tava com a bola dominada. Aí ele tinha assumido a frente, ele tinha passado do Gustavo. Aí era só correr em direção pro gol, chutar dali mesmo, cara, que tinha grande chance de fazer gol. Já tava numa posição boa, assim, pra finalizar e tentar ver se o Tyson falhava, né? Mas ele conseguiu perder, cara. O Gustavo lesionado, foi desarmado. Aí parou para reclamar de um puxão que claramente não houve, né? Que os dois estavam se puxando, então não teve falta ali naquele lance. E aí no que ele parou para reclamar, ele desistiu do lance, cara. E mesmo assim, mesmo desistindo do lance, ele não teve a proatividade, cara, em um jogo valendo uma coca de 2 litros, de puxar a camisa do Gustavo ou fazer alguma falta nele, né? De fazer o antijogo e parar a jogada. Por mais que ele pegasse o cartão amarelo, já tava no final do jogo, cara. Então no jogo valendo coca, eu acho que faltou essa parte aí, esse tesão para ele matar a jogada ali mesmo, né? Porque, cara, com certeza ele ia sair cara a cara com o Dutra, foi o que aconteceu. E nesse lance saiu o gol, né? Enfim, se for pegar o jogo todo, dos 12 minutos, né? Contando os 10 minutos do primeiro mais acréscimo e os 10 minutos do segundo mais acréscimo, ele fez um jogo melhor do que o Gustavo. Mais inteiro, melhor fisicamente, estava mais rápido do que o Gustavo. Mas pecou muito nas finalizações, cara. Uma coisa que eu já vinha comentado no pré-jogo que poderia custar caro para ele, que seria a finalização, que ele tinha finalizado mal as jogadas no campinho, por mais que tivesse feito 2 gols, né? Ou foi 3, não lembro agora. Mas eu já vinha alertando ele sobre isso, sobre as finalizações que tinha que aprimorar mais. E foi dito e feito, né, cara? 4 gols perdidos no segundo tempo, 2 gols perdidos no primeiro. Poderia ter feito 6 gols, ou no pior dos casos 3 gols. Eu acho que deveria ter feito pelo menos 3 gols no Gustavo, pela profusão de chances que ele criou, né? Infelizmente, muito mal na finalização, cara. O Juan Pablo tem que melhorar a pontaria para o jogo contra o Andrew, né? Que é um adversário muito mais forte do que o Gustavo, assim podemos dizer.
tem mais recursos, então é o primeiro do ranking, não é à toa, né? Tem muito mais recursos que o Gustavo Andrew, então se ele cometer esse tipo de erro de finalização, ele corre o risco de ser goleado, cara, pelo Andrew, mais uma vez. Acho que não vai acontecer de novo não, tá? Aquele 15-2 que aconteceu há 3 anos atrás, eu acho que o Juan não tá nesse nível não, de ruindade assim pra perder de 15-2. Mas repito, cara, não foi um jogo ruim do Juan não, tá? No pior dos casos foi mediano, dá pra dizer. Mas ele jogou melhor do que o Gustavo. E o que isso valeu de nada, porque ele perdeu o jogo. Perdeu o jogo no contra-ataque besta, no final que ele tomou com a bola dominada. Não pode, cara, no jogo valendo coca contra o teu maior rival, tu deixar ele te desarmar, né? Ele estando lesionado ainda fazer o gol. Ele teve uma chance no segundo tempo, o Gustavo, que foi a chance do gol. Justamente quando ele já estava querendo levar para os pênaltis. Ele já estava planejando isso. Para ele seria um bom negócio levar para os pênaltis. Depois daqueles 1 minuto e meio que faltava para terminar o jogo, que ele voltou lesionado. Então o Juan tinha que ir com tudo para cima, né? Ele até tentou fazer isso, mas ficou sem perna no final e não matou o lance, né, cara? Continua inocente o Juan nessa parte aí defensiva, né, cara? Como já tinha caído naquele 5-3 contra o Davi, que ele tinha perdido o jogo de 5-3, estava em empate, aí ele deixou o Davi fazer a mesma jogada 2 vezes e ele caiu no mesmo truque. Aí terminou 5-3 para o Davi. Aí agora ele perde de 1-0 para o Gustavo, um gol no último segundo do jogo, antes dos acréscimos. Continua muito inocente nesses momentos decisivos, cara. Tem que melhorar essa parte aí. Essa inocência que ele tem, esse tesão, essa falta de vontade assim de matar a jogada mesmo e tomar um cartão. Falta ele fazer isso, né? Trocar um perigo de gol pelo cartão, cara. Eu acho que falta isso, ele se entrega muito assim na partida, sabe? Corre demais, mas falta aquele refino técnico, né? Pra finalizar melhor jogadas também. Inacreditável, o cara teve 3 chances cara a cara com o goleiro mesmo, cara. Teve uma lá que ele tinha até driblado o goleiro já. E podia até correr um pouquinho ou cortar pro lado que o Tyson já tava todo torto. E aí finaliza todo torto, todo mal, ele finaliza. É isso, o Juan ele tem que melhorar essa parte aí, tá? Mas no quesito de físico, ele foi melhor do que o Gustavo Sim na questão física, na velocidade. Mas não serve de nada se ele não matar a chance que ele tiver, né, cara? Não colocar na caixa, no fundo da rede, o gol que ele tiver, a oportunidade que pode fazer falta e como fez, né? Como fez, porque terminou apenas 1-0 esse jogo aí, falando Coca. Não pode, cara. Essa falta de vontade no finalzinho não, de matar a jogada. Ele tem que melhorar essa parte aí, tá? Do mental. Ainda tá muito fraquinho, cara. Essa parte do mental dele, porque ele se deixa levar muito fácil assim no momento final. O físico começa a pesar, as pernas pesam. Ele não mata a jogada mais uma vez, né? Que resulta em gol. Felizmente ele continua cometendo o mesmo erro do ano passado para agora. Bora ver no jogo contra o Andrew, né, cara? Que é jogo de erro zero. Não acho que ele vai jogar da mesma forma, não, tentando ir pra cima, tá? Contra o Andrew. Nem pode, porque senão ele pode tomar goleada. Mas eu acho que ele vai estar mais atento. Eu espero no próximo jogo, né? Mas repito, cara, essa chance que ele tiver, cara, contra o Andrew, ele não pode errar não. Porque já perdeu contra o Gustavo. E perde mais uma vez, né? 3 vezes perdeu em 4 jogos para o Gustavo. Tá virando uma paternidade mesmo do Gustavo, cara. 2 vitórias seguidas agora em cima dele. Do Juan, que, repito, não fez um jogo ruim, mas foi inocente em algumas partes e muito mal nas finalizações. Por isso que ele perde esse jogo e perde a Coca. Agora falando sobre o Gustavo Cardoso, que venceu mais uma vez, né, o Juan Pablo, a segunda seguida e a terceira vitória em 4 jogos contra ele. Agora levando mais uma Coca, né, pra casa. Ele já tinha levado aquela Coca daquela vez no jogo das tropas, mas ele não jogou, né? Ele foi técnico da equipe. E agora no campo jogando, ele vence novamente o Juan, né? Mais uma vez. E leva a Coca em cima do Juan, cara. E esse foi um jogo esquisito do Gustavo, porque ele não estava inteiro. Ele até falou, né? Que ele estava lesionado. Não lesionado, mas não estava 100%, entendeu? Depois ele se lesionou no meio da partida. Mas ele não estava inteiro, então ele já foi pro sacrifício pro jogo. Mas mesmo assim, cara, ele não fez uma partida tão ruim não, mas também não fez uma partida tão boa, tá? Foi uma partida bem mediana, cara, do Gustavo. Inclusive eu achei que ele jogou menos nessa partida do que contra o Davi, né? Contra o Davi ele jogou melhor e empatou. Nessa ele jogou pior e venceu o jogo, cara. Porque ele é um jogador muito experiente hoje em dia. É até difícil falar isso, né, cara? Sem parecer repetitivo.
Mas é que o Gustavo, ele consegue se adaptar, cara, às partidas, conforme seus adversários. Antigamente ele perdia todas as partidas, né? Era praticamente uma espécie de Juan de hoje em dia. Ele perdia direto todos os jogos, cara. Era um dos piores jogadores da época da EDP. Mas ele melhorou muito o seu futebol, cara. E tá mostrando que fazer essas escolinhas aí, Marta, essas coisas, realmente deu uma alavancada no futebol dele. E ele consegue, né? Mesmo numa partida que ele não tá jogando bem, vencer e levar a coga, cara. Inacreditável o que o Gustavo faz. Depois de vir de um empate contra o Davi. E agora mais uma vez ele tem que se adaptar. No jogo que o Juan tava melhor do que ele. Ele vai lá e num contra-ataque, no finalzinho, consegue fazer o gol salvador 1-0. Uma vitória suada, curta, mas muito importante para ele ganhar mais uma coca, né? Porque ele é melhor do que o Juan nas finalizações, cara. Isso que pesa mais nas partidas. Geralmente o Gustavo finaliza melhor do que o Juan. Enquanto o Juan precisa de 15 chances para fazer uns 2 gols, o Gustavo consegue fazer 2 gols em 7 chances, ou 6, por exemplo. Então ele é mais letal nas finalizações. É isso que geralmente faz a pessoa vencer no X1. Ainda mais X1 com goleiro. Tinha um grande goleiro do outro lado, o Dutra. Mas mesmo assim ele não se intimidou, cara. Correu ali e finalizou muito bem, deslocando o Dutra, que já estava saindo do gol. Mas ele percebe isso e chuta no cantinho ali, sem chances para o Dutra, cara. Que bela vitória do Gustavo, que agora vai enfrentar o Arthur, né? Foi goleiro do Juan, agora vai enfrentar esse goleiro, só que no X1, cara. Na casa dele, onde ele é muito forte no seu território, não perde há 3 anos aqui. Então, não vai ser fácil ganhar do Gustavo não, tá, cara? É o segundo lugar do ranking, não é à toa. É um cara que é muito adaptável, incrivelmente adaptável, mano. Por mais que o Juan seja mais forte do que ele fisicamente, ele consegue adaptar isso com a sua incrível velocidade e a sua capacidade de cortar para os 2 lados, né? Fazer aquela jogada que o Juan diz que é manjada, né, cara? Que é manjada, mas que ele sempre cai, né? Sempre tá caindo no mesmo truque. Aí não dá pra entender por que ele fala isso, mas ele consegue se adaptar muito bem, cara. Ele consegue tirar o que o Juan tem de melhor, que é a posse de bola. Ele consegue ficar com a bola e sofrer de vez em quando algumas faltas, né, cara? E diferente do Juan, ele faz falta, né? Para o jogo quando tem que parar. Isso é uma das coisas que eu valorizo, cara. Não um cara que bate à toa, não. Não é esse cara que mete a porrada no outro à toa. Não é isso, mas faz umas faltas táticas para parar o jogo, né? Como ele fez lá, que ele deu umas pernadas no Juan lá, uma falta. Que não era para cartão, né? Como não foi. Mas parou o lance ali no momento que o Juan poderia correr e usar sua velocidade, né? Ele consegue porque ele tem um drible curto de futsal, né? Uma coisa que o Juan não tem muito. Que é o drible curto de puxar para as 2 pernas, cara. Mas a principal característica que ele é melhor do que o Juan hoje em dia, que faz ele vencer muitas vezes o Juan, é isso, né? A sua finalização, que é bem melhor, ele é bem mais letal para fazer gol, como eu já falei. Ele consegue adaptar isso no campo do Ileia também, onde ele é acostumado a jogar, né? O Juan também de vez em quando vai para lá, mas não é o território dele, né? Tinha torcida para apoiar ele se sentiu jogando em casa, mesmo em campo neutro. E mais uma vez consegue se adaptar, né, cara? Porque a partida perde. Porque no primeiro tempo ele começa tendo mais a bola, mas no segundo quem tem mais a bola é o Juan e o Arthur. Eles ficam mais com a bola, mas mesmo assim, como ele fez contra o Davi, ele sabe jogar atrás do campo dele, né? Atrás do meio campo, sem a bola nos pés. Ele sabe muito bem o momento certo de espetar e usar sua velocidade. Foi assim com o Davi, foi assim com o Juan de novo, né? Mais uma vez. Como já tinha sido no 4-3, que ele massacrou o Juan no primeiro tempo. Agora ele joga sem a bola no segundo tempo e mais uma vez, né? No mesmo campo, no Ileia, jogando sem a bola, ele espeta um contra-ataque ali e é letal, cara. É isso que muitos jogadores têm que ter hoje em dia para ganhar. Então ele é segundo lugar do ranking, não é à toa, tá? E sim porque ele se adapta conforme a necessidade da partida pede, cara. Parabéns para o Gustavo, um cara que antigamente demorava muito tempo para ganhar uma partida, só foi ganhar no torneio 6, né? Uma partida oficial assim de torneio, sem ser amistoso. Era um cara que tinha muita dificuldade para fazer gols, para cortar, para marcar. Hoje em dia, mano, virou um jogador que é difícil fazer gol nele, tá? Não é tão fácil fazer gol nele, não. Ele consegue muito bem, mesmo sendo magro, usar ali a sua velocidade para encurtar os espaços e bloquear os lançamentos, as jogadas do seu adversário, né? E é por isso que ele consegue se sobressair contra o Juan, cara. Por mais que o Juan seja mais forte fisicamente do que ele usa muito bem os latifúndios do espaço, as brechas que ele tem
para atacar, e não é só defesa não, tá? No contra-ataque ele sai muito bem, muito rápido no contra-ataque. Quando pega a bola, sempre em direção ao gol, muito preciso. Então por isso que ele consegue vencer mais uma vez, mesmo no jogo que ele não joga bem, né? Ele não jogou bem esse jogo. O resultado mais justo, a gente poderia dizer, seria uma vitória do Juan, uma vitória tranquila até, porque ele teve chance para fazer uma goleada. Mas como não fez, o Gustavo foi lá e aplicou o que o futebol diz, né, cara? Que quem não faz leva, é a lei do futebol. Ele foi lá em um contra-ataque e fez, mesmo uma partida que ele não vinha jogando bem, porque não vinha bem fisicamente mesmo, tá? Se lesionou, faltava 1 minuto e meio, mas com muita raça, cara, com muita disposição. Fez um gol ali de forma muito raçuda, tá, cara? Muito interessante o gol que ele fez mesmo. Faltando 3 segundos, ele não desistiu, cara. Que gol top do Gustavo. Que agora vai se recuperar para enfrentar o Arthur, né? Jogando na sua casa, seu território, que não perde há 3 anos. E dá pra sonhar tá em primeiro lugar no ranking. Dá pra sonhar, mano. Não é impossível não de sonhar com isso, beleza? Eu acho que realmente ele pode alcançar se o Juan ganhar, né, do Endrio. Aí já tem que ver com o Juan, né, se ele vai conseguir ganhar do Endrio. Que é muito difícil acontecer, mas não é impossível. Porque é futebol. Mas parabéns mais uma vez para o Gustavo, né, que agora começa a criar uma certa paternidade ali com o Juan Pablo. Vence ele mais uma vez, cala o Juan, né, que estavam muito se xingando, os dois se xingando no grupo. E agora ele vence, mais uma vez ele consegue calar o Juan, cara. No jogo que o Juan foi melhor, mas não aproveitou sua chance. Gustavo foi lá em um contra-ataque e fez. Parabéns para o Gustavo, não é fácil ganhar desse cara em 2026, tá? Não era em 2025, também não é em 2026. Ele não perdeu, tá? Ainda em 2026. Parabéns para o Gustavo. Segue sem derrota em 2026, vamos ver contra o Arthur. Se ele vai continuar essa série invicta e esse bom momento que ele tá. Mas hoje em dia, cara, já dá pra dizer, tá? Não é mais só uma boa fase, não. O Gustavo é um jogador respeitado hoje em dia. Conquistou esse respeito no campo, jogando bola. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, deixe seu like, que vai me ajudar demais. E compartilhe para os seus amigos. Até a próxima. Eu farei o vídeo de pré-jogo, tá? Talvez seja esse ou não. Pode ter alguns kills, vamos ver. Mas teremos o pré-jogo de Gustavo versus Arthur. E o Endrio versus Juan. Bom, galera, então é isso. Tchau.